Agora vai. Outro. Ai, gente, eu não sei o que tá acontecendo. Acho que meu computador tá pesado, que a gravação de sexta-feira não deu certo. A de quinta também não foi lá aquelas coisas. Tô achando que eu vou deixar sem gravar mesmo. Ah, foi. Então vou dar o play, tá? Vou dar o play no 20 pra gente ouvir, pra gente comentar. Capítulo 20. O Senhor Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel o seguinte: se um israelita ou um estrangeiro que vive no meio do povo de Israel separar um dos seus filhos para servir o deus Moloque, ele deverá ser morto a pedradas pelo povo. Eu ficarei contra esse homem e o expulsarei do meio do povo. Por haver dado um dos seus filhos para o serviço de Moloque, ele tornou impura a tenda sagrada, o lugar onde moro, e profanou o meu santo nome. Se o povo não reclamar contra o que esse homem fez e não o matar, eu mesmo ficarei contra ele e contra a sua família. Eu o expulsarei do meio do povo, junto com todos os que seguirem o exemplo dele e adorarem o deus Moloque. Se alguém procurar a ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos e dos que adivinham o futuro, eu ficarei contra essa pessoa por causa desse pecado e a expulsarei do meio do povo. Dediquem-se completamente a mim e sejam santos, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam as minhas leis. Eu sou o Senhor, e eu separei vocês dos outros povos para que vocês sejam somente meus. A pessoa que amaldiçoar o pai e a mãe será morta, e ela será responsável pela sua própria morte, pois amaldiçoou o pai ou a mãe. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro, ele e a mulher deverão ser mortos. Se um homem tiver relações com uma das mulheres do pai, ele estará desonrando o pai, e ele e a mulher deverão ser mortos. Eles serão responsáveis pela sua própria morte. Se um homem tiver relações com a nora, os dois deverão ser mortos por causa desse ato imoral. Eles serão responsáveis pela sua própria morte. Se um homem tiver relações com outro homem, os dois deverão ser mortos por causa desse ato nojento. Eles serão responsáveis pela sua própria morte. Se um homem casar com uma mulher e também com a mãe dela, isso é uma imoralidade grave, e os três deverão ser queimados vivos. Essa imoralidade precisa ser eliminada do meio do povo. Se um homem tiver relações com um animal, os dois deverão ser mortos. Se uma mulher tiver relações com um animal, os dois deverão ser mortos. Eles serão responsáveis pela sua própria morte. Se um homem casar com a irmã, seja por parte só de pai ou por parte de pai e mãe, os dois deverão ser expulsos publicamente do meio do povo. É uma vergonha um homem casar com a irmã. Ele merece castigo. Se um homem tiver relações com uma mulher durante a menstruação, os dois deverão ser expulsos do meio do povo. Os dois ficaram impuros, pois quebraram as leis da pureza a respeito da menstruação. Se um homem tiver relações com a tia, os dois merecem castigo, pois são parentes. E o homem que tiver relações com a tia envergonha o tio. O homem e a tia merecem castigo. Eles nunca terão filhos. Se um homem tiver relações com a cunhada, ele envergonha o irmão. É uma imoralidade, e os dois morrerão sem ter filhos. Obedeçam as minhas leis e os meus mandamentos, a fim de que a terra para onde eu os estou levando, a terra que vai ser de vocês, não os expulse. Não imitem os costumes dos povos que eu vou expulsar dali, conforme vocês forem tomando posse da terra. Eu fiquei aborrecido com eles por causa das coisas imorais que faziam. Mas já prometi que vou dar aquela terra a vocês, e vocês possuirão uma terra boa e rica. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os separei dos outros povos. Portanto, façam diferença entre animais e aves puros e impuros.
Sou eu quem decide se um animal, ou uma ave, ou um animal que se arrasta pelo chão é impuro ou não. E eu proibi que vocês comessem qualquer coisa impura, para que também não ficassem impuros. Sejam santos, pois eu, o Senhor, sou santo. E eu separei vocês dos outros povos para que vocês sejam somente meus. Qualquer homem ou mulher que invocar os espíritos dos mortos ou praticar feitiçarias deverá ser morto a pedradas. Essa pessoa será responsável pela sua própria morte. Então, eu acho que não terminou o capítulo, né? Peraí. Eu acho que eu fechei sem querer. Não, terminou sim, deu certo. Então, vamos para os comentários, né? Que esse livro aqui, ele é um livro que tá cheio de leis, né? Repleto de leis, de rituais, que vai mostrando ali a maneira como o povo deveria se portar, deveria adorar a Deus, né? E aí a gente começa a ver assim, esse livro, ele fala mais de 150 vezes a palavra santidade, a palavra santo, na verdade. Então a gente vê, né, quanto que a santidade, a perfeição de Deus, ela vai sendo retratada ao longo desse livro. Então esse é um livro muito legal, que assim, conforme você vai lendo, você vai tendo uma outra visão, uma outra percepção dessa questão da santidade de Deus, né? De como nosso Deus é santo e como nós precisamos nos santificar, da importância da nossa santificação. E esse capítulo é um capítulo que, assim, pesadinho, né? Pesado. E aí eu anotei alguns comentários pra gente fazer. E deixa eu só fazer um esboço rápido aqui, que eu sempre gosto de dividir, assim, para mim, eu sou muito visual, né, eu preciso ver as coisas divididinhas para eu conseguir entrar na minha mente. E um esboço, então a gente viu que lá do versículo 1 ao 6, a gente viu sobre uma advertência contra a idolatria, que a gente vai comentar disso já já. E aí então a gente viu toda a questão do deus Moloque, a proibição de oferecer sacrifícios a outros deuses, a gente viu falando sobre pena de morte para aqueles que praticam, a consagração a Deus como santo. Já vou comentar, acho melhor eu já comentar, então vamos comentar aqui, puxando essa primeira parte de 1 a 6, né? Então a gente vê que, falando logo lá no primeiro versículo, essa prática bem cruel, né, gente? Então a gente vê lá do deus Moloque, que o Moloque era um deus dos amonitas, que eu fui dar uma pesquisada, deixa eu ver o que é, né? E então, assim, a gente viu o que é. Eles estavam no deserto, indo para aquela terra ali, então, de Canaã, e em Canaã ali, o pessoal, eles adoravam esses deuses. Então, assim, Deus já falou assim, vamos ter que cortar isso aqui, né? Porque não vai dar para o pessoal chegar lá, porque imagina que é um povo que veio do Egito, que já tinha várias referências de práticas erradas, adoravam vários outros deuses, e aí Deus já foi bem assim, né? Então a gente vê que, assim, era um culto, o culto a Moloque, ele ficou muito conhecido por sacrifício que fazia com as crianças. Então imagina, você pegar, sacrificar o seu próprio filho ao demônio, que loucura, né? Então a gente vê que o quê? Que os povos da terra de Canaã, eles adoravam vários outros deuses falsos, né? E aí qualquer um que tivesse essa prática, a gente viu ali que o quê? Poderia ser executado. Se for bebê, seria executado, né? Apedrejado. E aí, gente, pensando assim, né? Que são penas bem pesadas, né? E a gente vai vendo assim como mostra a consequência do pecado, né? A gente vai vendo vários pecados ali. E a gente, inclusive, nesse capítulo, começa com essa questão aqui, falando desse bebê. Preciso que você colabore hoje, vamos? Deixa eu só pegar ele aqui. Tem muita coisa para falar. A gente vê essas consequências bem pesadas, né? Essas punições bem fortes. E aí, assim, tava pensando, né? Fala, mas meu Deus, olha essas punições, né? Que severa. E isso mostra também, de uma certa forma, a gravidade do pecado, né? E a gente já sabe que, assim, hoje em dia, a gente não tem essa consequência, porque Cristo pagou o preço pelo pecado.
mas o pecado, ele continua com a mesma gravidade, né? Então, vamos prosseguir aqui para a gente ver tem uns que se aplicam mais para a nossa realidade, né? Assim, coisas que se aplicam bastante. Depois a gente vê, do capítulo 7 ao 21, as leis sobre relações sexuais. Então, a gente vê ali, tanto falando da santidade que tem que ter nas relações sexuais, a proibição de adultério, né? A gente vê também proibição dos incestos. Então, a gente vê que aí são coisas muito que a gente quando a gente pensa em Maloque, diz assim, isso aqui é meio distante pra gente, mas quando a gente pega coisas de sexualidade, a gente vê a realidade, aí o mundo tá uma loucura, né, gente? O mais incomum, na verdade, atualmente, é a gente vê um casal que realmente se casa como deve ser e que leva um relacionamento bíblico, de acordo com o que a Bíblia diz, que tem uma família. Isso é o mais incomum, né? Porque a gente mais vê é um monte de casamento doido que ninguém nem quer casar, um monte de gente que tem filho com aqui, outro ali, um aqui, outro ali, que para administrar deve ser uma loucura para conseguir administrar, né? Então, assim, o que a gente mais vê é tudo muito confuso, as pessoas, né? Principalmente os adolescentes de agora, ninguém né, quer nem se comprometer com nada, né? Não quer nem namorar, não quer ter compromisso com ninguém, quer ficar com aqui, com outro ali, aquela loucura. Então, assim, então a gente vai vendo, então, assim, coisas importantes, né, que acho que a gente tem que considerar quando a gente faz a leitura desses capítulos, né, é entender que, assim, que Deus, ele não mudou. Deus, ele não mudou. A sua justiça não mudou, né, a sua ira santa continua a mesma sobre o pecado. E nosso Deus, ele é santo, né, nosso Deus, ele é perfeito, nosso Deus é puro, e ele não se contamina com nenhuma prática de pecado. Então, a gente vê o pecado ali sendo punido de uma forma bem severa, como a gente vê, por exemplo, aqui, a gente vê ele falando ali da questão do adultério, e aí a gente vê a consequência de morte, né, de apedrejamento. Hoje em dia, não vai ter essa consequência, nesse sentido. Porém, o que eu andei refletindo aqui? Que quando a gente vê algumas coisas aqui, algumas ações que geram uma pena tão assim forte no ponto de morte, deve acender um alerta pra gente, no sentido de que, assim, isso é bastante grave, né? E não é porque agora Jesus veio, pagou o preço do pecado, e a gente não tem essa consequência exata de morte aqui, assim, de apedrejamento, que agora isso, tudo bem, isso tá tudo bem, né? Porque, tudo bem, sou perdoado. Não tá tudo bem. Isso me parece ser coisas aqui, por exemplo, daqui um pouquinho mais para frente, fala também sobre a questão de honrar, né? Aqui fala de você, de família, do pai e da mãe. Não é a palavra honrar que ele usa, mas é tipo isso, né? Quando você não honra ali. Deixa eu ver, daqui a pouco eu chego no versículo. E também fala de uma penalidade super grave. Então, e a gente vê a questão de honrar pai e mãe, que é um mandamento com promessa, né, de você ter vida longa na terra, de ter dias acrescentados na terra. Então, a gente vê que, assim, a consequência não existe hoje, porque Jesus já veio e já pagou, né? Porém, a gravidade continua sendo a mesma. E assim, esse livro, ele vai mostrando, assim, né, muito lindo, essa necessidade da gente nos santificarmos. Inclusive, eu estava vendo aqui um vídeo, e aí me trouxe uma lembrança bem bacana, que, assim, a gente está vendo todas essas leis que foram colocadas, então a gente viu que Deus tirou o povo lá do Egito, levantou ali uma nova nação, né? Então ali um povo, os israelitas ali foram levantados, e aí Deus está colocando todo ali regras. Só que a gente vê depois no Novo Testamento, inclusive lá em Atos, que a gente leu um pouquinho antes, né, dessas leituras que a gente está fazendo agora, a gente viu lá, vocês lembram daquela história de Ananias e Safira? Que eles mentem ao Espírito Santo e a punição foi de morte. Então, assim, você vê que aquela mentira... Então, assim, atualmente se eu mentir eu vou morrer literalmente... Não, a gente vê que, assim, o pecado, ele vai nos trazendo morte espiritual, né? Mas, assim, literalmente não. Mas, assim, naquela época, apesar de já Cristo já ter vindo, já ter pago, apesar de todo esse contexto,
naquela época, né, naquele momento exato, aquela mentira, naquele momento, que era o momento ali embrionário da igreja, né, foi muito grave. Então, você viu que ali também se aplicou. Então, assim, se os pecados não tivesse punição, né, talvez imagine, a bagunça talvez queria ficar, né, ia ficar tipo Sodoma e Gomorra, como era, né, e assim, aquele povo precisava ter aquele temor, aquela coisa, para que realmente eles fossem uma nação diferenciada do que, por exemplo, era no Egito, de onde eles vieram, do que, por exemplo, lá em Canaã, né, então, e a gente vai vendo aqui, que depois também ele vai falando sobre, nessa parte aqui do 7 ao 21, né, dos versículos 7 ao 21, que tem todas essas leis sobre as relações sexuais, ele vai advertindo relacionamento que você não vai poder ter com o pai, com a mãe, com o irmão, né, vai advertindo coisas que você não pode fazer, e ali você vai vendo que Deus vai cuidando da família, né, para que realmente a família, para que a família se preservasse, né, porque a gente vê que a família, a gente puxa lá em Gênesis, a gente vai vendo a formação ali, e a gente vê o propósito de Deus com a família, né? E tem um propósito maravilhoso para que o nome do Senhor seja exaltado, para que o nome dele seja conhecido na terra, né? Para que a sua vontade seja estabelecida. Deus criou a família com o propósito de que a família multiplique, que a família glorifique, né, o seu nome. E então, vocês querem comentar alguma coisa, gente? Vocês querem comentar? Até a Catherine, que não está habituada muito a entrar aqui, que hoje eu vou falando, mas qualquer um que sentir de compartilhar algo, pode abrir o microfone e compartilhar, tá bom? Então só finalizando aqui, né, que essa questão, que essa punição, né, ela mostra, o que eu entendo aqui, que essas punições mostram a gravidade do pecado, né? E então a gente tem que se policiar, a gente tem que se observar, pedir para que o Espírito Santo de Deus realmente, ele é quem convence, né, do pecado, da justiça, do juízo, mas a gente realmente está nesse empenho da gente fazer a nossa parte, né, de realmente estar a cada dia nos santificando mais. E aí, vamos ver aqui, por exemplo, o versículo 5, que eu tô falando um pouquinho aqui de família. Deixa eu abrir aqui para vocês, peraí, que aí vocês conseguem acompanhar junto. Levítico 20. Aí hoje o bebê acordou, eu não consegui abrir as telas, me atrapalha. E agora ele me mamando, ajuda, né, bebê? Aí você não colabora. Aí, deixa eu ver se eu consigo abrir, porque vocês vão acompanhando junto comigo. Ó, Levítico 20. Vou compartilhar a tela aqui. Só um segundinho. Aí, deixa eu abrir. Abriu. Então, vamos lá. Deixa eu ver o que eu anotei aqui, ó. Tá, no capítulo 5, na verdade, no 5 eu anotei aqui, né? Eu já até falei, na verdade, mas só... Então, eu porei a minha face contra aquele homem e contra a sua família. E eu extirparei do meio do seu povo, bem como a todos que foram prostituindo-se com Moloque. Então, assim, a gente aqui mostra, né, a necessidade de ser punido, para que não fosse mais feito, né? Então, uma forma ali de santificar o povo, para que isso não contaminasse, né, o povo. E aí a gente vai prosseguindo ali, por exemplo, aqui, ó, no 8. E guardar os meus estatutos e cumpri-os, eu sou o Senhor que vos santifica. Então, assim, aqui nesse Levítico, né, é um livro, assim, que evidencia essa santidade de Deus no momento. E traz também, ele mostra pra gente a consequência aqui do pecado, né, o tempo todo. E aí, prosseguindo aqui no 9, quando um homem amaldiçoar o seu... esse eu queria achar. Quando um homem amaldiçoar o seu pai, amaldiçoar, ele usa essa palavra, a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Amaldiçoa o seu pai ou sua mãe, e o seu sangue será sobre ele. Então, né, que eu ia comentar sobre esse capítulo, sobre esse versículo, até falei já um pouquinho, e que hoje a gente não tem uma pena que é dessa forma, mas as consequências continuam sendo graves, né? Então, se algo era condenado à morte, não faz sentido a gente achar que isso não tem mais problema, porque Cristo veio e já pagou por tudo. Não faz sentido, né? Isso continua tendo problema, isso continua sendo muito grave, né? Tanto que
é o primeiro mandamento com promessa. E aí, quando a gente pega, por exemplo, aqui, ó, vou até colocar aqui, isso aqui eu consegui deixar aberto, do 20, honrar teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá, né? Então a gente viu ali o primeiro mandamento com promessa, né? E lá em Efésios também tem uma citação também falando de honrar pai e mãe, que aí ele começa com o primeiro mandamento de promessa, a fim de que tudo corra bem com você e você tenha vida longa na terra. Isso eu estou lendo Efésios 6, de 2 a 4. Então, de 2 e 3, Efésios 6. Então, assim, o que eu queria chamar a atenção, né, é para esse ponto de que se algo é condenado à morte, não faz sentido a gente não achar que isso não tem problema. Faz muito sentido a gente acender um alerta mesmo, né? Acender, assim, tipo, um radarzinho mesmo, um alerta. Se isso era tão grave, Deus não mudou. Nosso Deus continua sendo o mesmo, que não tolera, né, o pecado. E isso aqui é algo realmente bastante forte. E aí, continuando aqui, né, só alguns versículos que eu fui anotando, que eu falei, puxa, esses daqui, quero ressaltar algo assim, né, nesses versículos. E aqui no 14 é um também que eu acabei anotando ali. Deixa eu ver aqui. 14. E quando um homem tomar uma mulher e a sua mãe, maldade é. Vocês estão vendo aí, né? Acho que tá dando para ver aí, né? Maldade é a ele, peraí. Fechou? Não, bebê. Maldade é a ele e a elas queimarão com fogo, para que não haja maldade no meio de vós. Né? Então, meu Deus do céu, pena de queimar no fogo, meu Deus do céu. E a gente entende que, assim, quando mexe ali com a família, né, desestruturar toda a família, ela não desestrutura só uma família, desestrutura uma nação, né? Então, e aí a gente pensando, né, meu Deus, qual o propósito de uma pena ser tão assim, né? De ser tão forte. Mas assim, vejo que talvez como servir como exemplo mesmo, né? Para que não haja realmente essa perversidade no povo. Então, talvez Deus precisou ser muito... Opa, bebê! Precisou naquele momento, naquela época, naquela situação, ser bem assim, bem forte ali nas penas, né? E aí, assim, eu vi isso de uma pessoa, achei muito interessante, que ele trouxe um exemplo que eu achei bacana para exemplificar, para a gente poder processar, né, tudo que a gente está vendo, que ele fala assim, um exemplo da lei da gravidade. Imagina só que, tipo assim, ninguém sabe sobre a lei da gravidade, ninguém sabe, as pessoas não conhecem ali como é que funciona a lei da gravidade. A gente atualmente sabe que se eu pegar aqui uma caneta, segurar, soltar, ela vai cair. Imagina que ninguém sabia sobre isso. E aí chega um certo momento que Deus pega e fala assim, gente, é o seguinte, ó, quem pular do prédio vai morrer, tô avisando, não pule de prédio, porque se você pular do prédio, você vai se espatifar no chão e você vai morrer. Então, e aí imagina que uma certa pessoa fala, não, para quê? Deus falou, mas não tô nem aí, vou fazer o que eu quero, né? Porque eu quero fazer o que eu quero, o que eu tô com vontade. Aí a pessoa vai lá e ignorou o que Deus falou e pulou. E aí o que vai acontecer? A pessoa vai se espatifar. Então, assim, a gente vai ver que aquilo existe uma lei da gravidade, né? Existe. Você querendo ou não, existe. Tá assim, meio que quando Deus coloca algumas coisas que vem da parte de Deus que a gente não entende, a gente é assim e é. É como a lei da gravidade, vai acontecer. Você acreditando, não acreditando, vai acontecer. E às vezes assim, não convém a nós achar, é rigoroso demais essa consequência. Nossa, mas poderia pular de lá e não morrer, não cair, se espatifar, né? Poderia. Então não convém a nós achar se é rigoroso demais ou não a consequência de pular do prédio, por exemplo, aqui no exemplo, né? E Deus, ele demonstrou que aquilo era algo, quando imaginando hipoteticamente essa situação, esse exemplo, Deus demonstrou ali que aquilo é algo natural, por ignorar aquela lei. Então, você ignorou, pulou, é algo natural, você vai cair no chão, vai se espatifar, vai morrer. Então, a gravidade de se rebelar contra aquela lei, né, ela é algo natural. Então, é meio que como isso, quando a gente pensa nessa questão de nos santificarmos. É só um exemplo que eu achei interessante, né? A gente pode falar, puxa, mas isso não está sendo justo, não é desproporcional. Não, gente, foi alertado, né? Então não faça, só não faça, porque a consequência, ela é grave, sim. É grave, porque o pecado, ele é grave, né? Porque o nosso Deus, ele é santo e ele realmente quer que nós sejamos santos também, né?
E as consequências do homem que vive no pecado, e se a gente for pensar, agora que eu entendi, que eu anotei, se a gente for pensar assim, as consequências do homem que vive no pecado, se ele morrer sem Jesus, gente, é grave. É uma eternidade no inferno, né? Então, a gravidade da consequência, os nossos pecados diante da santidade e a perfeição de Deus, é grave. E aí, quando a gente vê a gravidade das coisas, né, a gente começa também a sentir até um temor assim, no nosso coração de que nós precisamos também abrir nossa boca para que mais pessoas possam ser salvas, né? Porque a consequência de você não ter Jesus é muito forte, é muito sério. É você ter uma eternidade no inferno. Então, realmente, que a gente possa, através dessas leituras também, né, que já está acabando o nosso tempo também, mas a gente, assim, entender que a santidade, ela é um processo gradual, né? Então, que a gente peça realmente para que o Espírito de Deus possa ir nos conduzindo, porque é Ele quem nos convence, né? É realmente a gente entregar a nossa vida a Ele, é realmente entregar a nossa vida a Deus, para que seja feita... Ah, bebezinho, peraí, coloca ele aqui. Ele tá aqui, tá. Uma coisa. Então, é realmente a gente... Que esse capítulo, ele possa gerar, assim, um temor nos nossos corações, né? Um temor realmente nos nossos corações. E nós, como humanos, a gente vai errar, a gente vai falhar, a gente vai pecar. Mas que a gente leve uma vida de arrependimento. Já foi comentado aqui uma vez, mas acho que vale a pena ressaltar, né? Que a gente pode viver uma vida de culpa, uma vida de arrependimento. Essa vida de culpa é aquela que não vai te levar a nada, é aquela que você vai ficar se martirizando, é aquela que você vai ficar só olhando para trás, mas não conseguindo avançar realmente. E essa vida não é uma vida que Deus quer, a gente tem que viver uma vida de arrependimento. Eu percebo o que eu fiz de errado, eu percebo o pecado que eu fiz, eu me arrependo, eu confesso, e então a gente segue com a vida, né? Realmente mudando, fazendo as devidas mudanças como devem ser, o que devidamente deve ser mudado. Mas, então, assim, só para fechar, né? Só queria realmente deixar essa mensagem aqui pra gente hoje, que a gente possa realmente sair deste capítulo com essa reflexão. Será que eu estou levando uma vida de culpa? Ou será que eu estou levando uma vida de... Às vezes nós também cristãos, por mais que sabemos, temos bastante informação aqui na Bíblia, por vezes a gente se perde. Então, se algo na nossa vida a gente tiver ainda, sabe, isso aconteceu porque eu fiz aquilo, ou será que isso é por causa disso, daquilo, e você começa a matutar um monte de coisa, um monte de culpa, que realmente hoje a gente possa se libertar dessa culpa e entender que não vai te levar para frente, mas que eu possa transformar tudo isso em arrependimento, que aí sim, eu vou reconhecer aquilo que eu fiz, aquilo que foi errado, eu vou reconhecer aquele pecado, eu vou diante do meu Senhor, eu vou realmente me confessar, se necessário. Às vezes tem certas coisas que a gente tem que confessar com o próximo, né? A gente tem essa orientação na palavra. Confessar igual os pecados uns aos outros, para que a gente possa ser sarado. E existem certas coisas que a gente vai lá, a gente conversa com Deus, a gente faz a oração, a gente pede perdão, a gente vai... Mas tem certas coisas que a gente tem que... Às vezes você tá num pecado tão assim, que você não consegue sair daquilo, você tem que partilhar. Inclusive, até tem o Pablo, que acho que a maioria daqui conhece da internet, que ele comenta sobre a questão que ele tinha muito problema com pornografia. E ele falou que um certo dia na igreja, eles estavam lá em algum evento ali na igreja, acho que devia ser uma coisa mais com poucas pessoas, e eles estavam ali no momento de oração e tal, e aí que eles faziam muito assim, de andar, tipo, marchar, declarando a palavra, né, ele fala que eles faziam muito isso na igreja, e aí ele devia estar com pessoas, um grupo menor ali, né, se sentiu mais, apesar do medo e vergonha talvez, mas se sentiu ali mais à vontade, pegou e falou, ele compartilhou com todo mundo, que ele tinha esse problema com prostituição, que ele não estava conseguindo se libertar disso e tal. E aí ele falou que depois daquele dia ele foi curado ali, sabe? Aquele expor ali foi algo que fez com que ele conseguisse se libertar daquele pecado. Então, assim, uma coisa que, assim, a palavra de Deus, ela tem aqui direcionamentos pra gente e é o nosso guia de vida, né? Então, assim, por vezes a gente fala assim, meu Deus, mas eu não vou fazer isso. Como que eu vou me expor, falar isso? Que vergonha, eu não vou fazer uma coisa dessa. Você não quer fazer o que tá na palavra de Deus? Então,
vamos ficar com as consequências, né? Então, se a gente tem que... A palavra de Deus, ela tem que ser lida. Além de ler, a gente tem que crer. A gente tem que crer que o que está dizendo aqui é o melhor para mim. Eu preciso crer que as promessas que estão aqui, elas são para mim. Então, eu preciso ler, eu preciso crer, eu preciso declarar e eu preciso viver também. Porque não adianta só eu ler e não viver. Mas eu preciso crer no que está escrito aqui e realmente declarar como verdade, porque tem sei lá quantas mil promessas aqui que a gente não acessa porque a gente não toma posse. Então, que a gente realmente possa compreender que, assim, se eu entendo que isso aqui é o livro da verdade, se eu entendo que isso aqui é o meu guia, se eu entendo que isso aqui realmente é a palavra de Deus, se eu entendo que o que Deus colocou aqui é o que é bom para mim, se eu entendo que tudo que tá aqui é realmente... Às vezes tem coisas que eu leio, às vezes algum versículo que nem Levítico, é um que a gente lê umas coisas e fala assim, meu Deus, não sei se eu entendi isso aqui. Às vezes tem algumas coisas, teve um que a gente leu também, lá uma carta de Paulo também, que falava sobre as mulheres e tal, que quando foi até o dia que eu tive que falar aqui, falei, gente, lê esse capítulo, vê se alguém também já me dá uma luz sobre esse versículo. Isso aqui realmente eu ainda não consegui compreender, mas o Espírito Santo de Deus depois vai trabalhando na gente e vai trazendo revelação daquilo. Mas... se eu entendo que isso aqui é o meu manual, eu preciso declarar isso aqui, eu preciso crer nisso aqui, eu preciso declarar, eu preciso viver. E aí, por exemplo, quando Deus fala para você confessar, né, lá os seus pecados pro outro, fala, não, não vou fazer isso não, que vergonha. Ué, mas por que você não vai fazer? Isso aqui tá falando, vamos fazer, porque isso aqui tá falando que o negócio funciona, se Deus tá falando, e se Deus tá falando. Tem certas coisas, né, que às vezes a gente ora, querendo que Deus responda, mas que já tá tudo na Bíblia, né? Tem certas coisas que a gente não precisa que Deus responda, a gente só precisa vir aqui ler, porque já tá o direcionamento. Deus não vai te dar uma resposta diferente do que tá aqui na palavra, né? A gente tem que levar uma vida de princípios. Então eu vejo que às vezes a gente quer, então assim, esse versículo acho que não se aplica não a mim, acho que isso aqui não. Acho que não, acho que isso aqui não é vergonha, não é para mim não. Não, se tá aqui, é pra gente. É pra gente, né? Então, às vezes, assim, eu vejo que nós sofremos, o que fala na palavra? A gente sofre por falta do quê? De conhecimento, né? Perecemos por falta de conhecimento. Não sei qual que é esse versículo aqui, não vou conseguir escrever, que o bebê tá mamando pra achar. Mas a gente sofre por falta de conhecimento, e muitas vezes, assim, conhecimento de que tá aqui, porque a gente não para ler. É muito legal a gente na igreja, é maravilhoso a gente na igreja. A gente tá lá em comunidade, a gente tá ali, né, tá com o corpo se ajuda, o corpo fortalece, é muito bom. Mas a gente tem que ter nosso momento individual de leitura da palavra, né? A gente tem que ter o nosso momento individual, tem esse grupo que a gente faz o estudo junto, maravilhoso. Mas, assim, além disso, que eu vejo a Cleide, acho que ela até teve que sair. A Cleide, ela tá sempre fazendo a leitura dela também, a leitura dela anual, ela vai seguindo o cronograma dela, fala assim, puxa, que maravilhoso, ela faz aqui com a gente, ela tem o tempo dela. Mas, assim, a gente precisa saber o que tá aqui, né, gente? Porque a gente sabendo o que tá aqui, a nossa vida vai fluir, porque aqui tá realmente as vontades de Deus para nossa vida, aqui estão as promessas dele para nossa vida. Então, eu queria encerrar, né, realmente trazendo esse olhar, que a gente faça desse livro, não só um livro bonitinho para ficar aqui de vez em quando, tem até gente que tem o hábito de deixar aberto ali, né, em Salmos, abre lá, deixa lá aberto, lindo, pegando pó. Não, que a gente possa realmente, esse livro seja muito folheado. Você pega o seu, eu gosto de escrever, de grifar, eu gosto de anotar, que seja aquele livro que tá cheio de anotação, que seja aquele livro que tá cheio sabe, de referências, que seja aquele que você lê, que você crê, que você declara, que você vive. E que realmente esse capítulo possa trazer um temor ao nosso coração, né? De gerar um temor aos nossos corações, dessa importância da santidade. E que a gente tem que viver uma vida de arrependimento, não de culpa. Tá bom, meus queridos? Era isso que eu queria compartilhar. Se alguém quiser falar algo, pode abrir aí e falar, tá bom? Acabou de dar 7 horas, né? Então, bem no horário. E se alguém puder encerrar pra gente, quiser comentar alguma coisa. Mayara, não concordo com isso não que você falou. Né? Porque às vezes a gente fala umas coisas aqui, também pode ser que alguém não concorde. Maravilha. Podem abrir aí, tá? E só uma coisa aqui, ó, que eu vi isso aqui também, eu esqueci de comentar, ó. Que aqui no 26, é no 26 ou no 25? É no 26, ó.
eu ver se eu consigo abrir aqui só rapidinho pra gente fechar, ó. Ah, eu fechei aqui, não vou só ler. Ó, no 26 é assim, ó, sejam santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e o separei dos outros povos para que sejam meus. E aí a gente vê, né, Deus, ele quer mostrar ao seu povo a gravidade do pecado, para que o povo não se contaminasse, que esse povo pudesse ser luz para outras nações, né? Então a gente vê Deus mostrando que eles são um povo separado do pecado, um povo que não se contamina com o pecado. E hoje a gente tem esse propósito, se a gente for parar para ver, né? Nós que resolvemos realmente entregar a nossa vida a Cristo, que a gente que é nosso Senhor e Salvador, a gente tem também esse propósito de poder ser luz, né? Luz do mundo, sal da terra, que a gente realmente, que nós somos separados, né? Nós somos separados. E quando a gente está com Cristo, nós somos separados do pecado. A gente não vive mais mergulhados no pecado, apesar de, por vezes, a gente pecar, porque a gente é humano, a gente vai errar, mas que a gente não está mergulhado no pecado. A gente pecou, a gente já logo percebo, me arrependo e mudo, né? E esse processo de santificação é um processo realmente diário. Então, para que através de nós, e tudo isso, assim, quando a gente pensa que nós somos esse povo separado, né? Assim como esse povo aqui lá de Levítico, que vem contando aqui de Levítico, era o povo separado, nós também somos. E para que, através de nós, a bondade de Deus seja conhecida, né? Que Cristo, ele seja conhecido através das nossas vidas. E a gente, quando a gente fala, a gente tem que realmente viver uma vida de santificação, que a gente segue o que diz aqui na palavra, para que as pessoas olhem para a gente e falem, poxa, o que essa pessoa tem de diferente? Eu quero ter uma vida como essa, eu quero ter uma família como é a dela, eu quero ter uma empresa como a dela, eu quero ter condutas e ações como a dela. O que essa pessoa faz para isso? E tem, acho que o seu Antônio que fala aqui muitas vezes, né, uma frase, agora eu não sei de quem que é, mas que quando necessário a gente abre a boca e fala, mas que o nosso proceder, né, ele tem que ser algo que a pessoa olha e fala, meu Deus, eu não quero uma vida como essa, porque a gente tem que refletir Cristo através das nossas vidas, através das nossas ações, né? A natureza proclama a glória de Deus, a natureza não precisa abrir a boca para falar, e ela proclama a glória de Deus, e a nossa vida também tem que ser assim. O que adianta eu né, sou convertido, sou isso, aquilo, e tô falando mal o tempo todo do próximo, sendo que na palavra diz que eu preciso amar meu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Então, a gente tem que tomar cuidado com as nossas ações, né? Porque nós somos o povo separado. Nós somos aquele que tem que realmente ser luz na vida do outro. Nós somos temos que ser aquele que aquela pessoa olha e fala, uau, eu também quero ser como ela. O que ela tem? Qual é o segredo? E aí a gente vai lá e apresenta Cristo para essa pessoa, porque através do nosso proceder, o nome de Deus está sendo glorificado. Então a gente tem que pensar, eu fico muito atenta a isso. Será que isso que eu estou fazendo está glorificando o Senhor? Porque a gente já sabe na palavra dele que fala, tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer para quem? Para Ele. Tudo, o que diz lá em Colossenses 3:23? Tudo que fizer, faça para o Senhor. Porque a recompensa não faça para os homens, porque por vezes a gente quer fazer coisas querendo reconhecimento do homem, querendo reconhecimento do próximo, do fulano, do ciclano, do marido, do pai, da mãe, do colega de trabalho, né? Se a gente for pensar do filho, a gente quer trazer. Mas não, tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer para o Senhor, né? Para que realmente tudo que a gente fizer, Ele seja glorificado e exaltado. Então nós, como povo separado, né? A gente precisa entender isso. Que a gente possa ser sal da terra, a luz do mundo, como diz na palavra. Que a gente possa realmente, outras pessoas, através do nosso proceder. Tem uma palavra tão forte, eu estava conversando com uma amiga recente, que né, a gente, quando pensa num casamento, a gente tem um hábito de querer mudar o marido, né? E a gente vê que não dá certo, né, gente? Já fiz vários testes aqui, já vi que não deu certo, não. Até que fui confrontada com um versículo, ele diz o seguinte, que através do nosso proceder que a gente vai mudando o nosso marido. Então, lá fala sobre a questão de quando você é casado com alguém que também não é convertido. Então, através do seu proceder, que agora eu não estou com o versículo de Beta Mamanda, eu não consigo nem muito manusear a Bíblia aqui, mas que através do meu proceder, né, diante do temor ao meu Senhor, o meu marido vai sendo transformado. Olha só que maravilhoso. Então, através do meu proceder, diante do temor ao meu Senhor, com a sabedoria que vem do alto, eu vou conseguindo influenciar, impactar as outras pessoas. Olha só que bonito isso, né? Então é tudo sobre nós, não é sobre o outro. A transformação que eu quero no outro, ela começa em mim primeiro.
Começa em mim, começou em mim a transformação, e aí eu vou ver refletir no outro. Isso é muito lindo, gente. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. E é isso, tá? Quem pode encerrar aí pra gente? Que agora eu já até me estendi um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Quem tá aqui? Seu Antônio, quer finalizar pra gente? Ô, Cris, faz tempo que você sumiu, Cris. Quer encerrar pra gente? Estamos com saudade de você. Ai. Enfim, agora eu chamei os dois, agora quem tiver mais disponível aí, quem puder sentir no coração, pode abrir o microfone, tá bom, gente? Ok. Bom dia, amados. Bom dia. É sempre muito bom a gente meditar e compartilhar a palavra do Senhor, né? Que bom. Gosto muito da sua forma de expor. Deus abençoa sempre. Pai, nós mais uma vez queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor nos permite, ó Pai, ouvir a tua palavra, Senhor. E nós aprendemos nela que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Obrigado pelo privilégio que nós temos de ouvi-la, Pai. De meditar nela, Senhor. E ajuda-nos, ó Senhor, a sermos também fiéis praticantes dela, Pai. Que como foi citado, que no passado nós aprendemos com o servo grande do Senhor, o Pai Charles Spurgeon, que nós possamos falar em todo o tempo da tua palavra, Senhor, e se necessário, usarmos as palavras, Pai. Que nós possamos testemunhar, que nós possamos ter um procedimento que seja diferenciado, ó Pai, nesse mundo que jaz no maligno, Pai. Obrigado, ó Pai, porque a família é criação do Senhor. Obrigado porque todas as orientações que o Senhor tem dado, que o Senhor nos dá, é para a preservação da família, preservação do teu povo, ó Pai, para o nosso bem. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor, a evitarmos, ó Pai, todas essas imundícies, ó Pai, todas essas coisas que o capítulo nos orienta, Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor, a fugirmos do pecado. Ajuda-nos, ó Senhor, a termos uma vida reta e santa diante de Ti, ó Pai. Que o pecado na nossa vida deixe de ser uma prática, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por aqueles que ouvirão essa mensagem futuramente, Senhor. Obrigado por aqueles que meditarão nela, Senhor. Obrigado por aqueles que sentirão, Senhor, o desejo de Te servir. Obrigado, ó Pai, porque a Tua palavra é viva e é eficaz. Dá-nos um dia hoje na Tua presença, Senhor. Pai amado, nós temos aprendido que o melhor lugar para estar é no centro da Tua vontade, Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor, a desejarmos isso, a querermos isso, a buscarmos isso, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. E mais uma vez, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua bondade. Obrigado pela Tua fidelidade. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós, Pai. Apesar de nós, o Senhor não desiste. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado. Dá-nos um dia na Tua presença e aquilo que o desejo do nosso coração estiver de acordo com o Teu querer, permita com que o realizemos, ó Senhor. Para honra e glória do Teu nome. E que as palavras dos nossos lábios hoje, Senhor, o meditar do nosso coração, sejam agradáveis na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, amadas irmãs. Até amanhã. Bom dia, gente. Amém, amém. Até amanhã. Grande beijo.